do ensino de um modo geral. A educação física, que faz parte desse contexto, não está diferente, por exemplo, das ciências humanas, das ciências naturais e mesmo da ciência da saúde. Eu estive hoje numa reunião com os nossos colegas da enfermagem e está sendo muito difícil um curso que é totalmente presencial, a maioria das atividades são presenciais e você tem que fazer isso à distância. Então, é um processo complexo que está afetando o mundo inteiro, não é só a Federal do Maranhão, não é só o Brasil, de modo geral, é o mundo inteiro. E a gente precisa se readaptar a cada instante. Quer dizer, nós estamos precisando fazer esse exercício, estamos fazendo, até com maestria, pelos nossos colegas professores, pelos nossos alunos também, que fazem parte do processo todo e que sentem até muito mais do que nós, que somos professores. Mesmo porque nós temos um trabalho a realizar, nós já temos a nossa formação, nós já temos um emprego e os nossos alunos ainda não, eles estão galgando exatamente esse espaço. Então, é muito mais difícil para o aluno do que para o professor, embora eu admita aí a nossa deficiência enquanto professores nessa nova roupagem que é exatamente o ensino à distância. Mas esses desafios, eu sempre tenho dito que são desafios a serem superados. E como é que supera um desafio desse? É com muita determinação e com muita força de vontade. E nós temos isso, tanto professores quanto os nossos alunos têm essa força de vontade, principalmente nós que moramos no Nordeste. Eu não sou muito saudosista para ficar sempre batendo nessa mesma tecla, mas nós temos um diferencial, que é a falta de condições dessa rede mundial. Nós moramos numa cidade de Pinheiro com 80 mil habitantes, aproximadamente 90 mil habitantes, e nós temos deficiência dessa rede da internet. Ou seja, nem todos os nossos alunos têm acesso à rede. Nem todos os nossos alunos moram em cidades. Nem todos os nossos alunos conseguiram adquirir ao longo desse tempo um computador ou um celular para ficar conectado nessas redes. Sem falar do que a rede é ruim. Então, nós estamos atravessando duas fases. A primeira fase é não poder estar presencial com os nossos professores, nossos alunos, nossos colegas, e a segunda fase exatamente é a dificuldade da comunicação em uma rede que não nos atende de forma nenhuma. A gente sabe isso, não é só no Maranhão. O Brasil como um todo, nós temos cidades, por exemplo, próximo da capital de São Paulo, que tem dificuldade também na rede de internet. Mas, além disso, nós temos boas notícias, os nossos colegas e alunos. Está tendo um projeto do governo e há uma possibilidade de a velocidade da nossa internet, pelo menos a nível de universidade. Já fui comunicado de alguns equipamentos que estão chegando para que isso possa tornar-se realidade. Então, essas são as nossas perspectivas, que isso melhore, e isso melhorando, automaticamente, nós vamos ter também a melhoria do nosso ensino à distância. Mas não é o caso específico do webinário. O webinário ele vai tratar de diálogos, tratar de desafios. Esse é apenas um desafio que a gente tem pela frente. Existem outros desafios. E aí, com uma perspectiva, uma vez mais, de recursos, a gente não sabe aonde vai, com tanta diminuição de recursos. Já está difícil manter a universidade dessa forma que está. Eu estava lendo recentemente que o nosso orçamento ainda é o mesmo de 5 anos atrás, e pior, com cortes de quase 70%. Então, ficou muito difícil ainda nós mantermos a universidade, nós enquanto gestores, com orçamentos tão pequenos e com o crescimento que a gente tem com relação aos nossos alunos. Eu estou falando disso que nós temos hoje em Pinheiro cerca de 1.500 alunos. Então, é uma demanda grande para um orçamento que não existe, porque o nosso campus, por exemplo, não tem um orçamento próprio. Tudo nós dependemos do campus sede, que é São Luís, e aí você vê 7 campos para distribuir um pequeno recurso que já foi cortado várias vezes para atender essa necessidade. Mas não vamos chorar ao longo do tempo. Então, esse desafio da educação física me parece
professora Viviane, que são desafios da pesquisa, da extensão, porque são desafios que ultrapassam os limites dos nossos muros universitários. São as escolas que estão trabalhando remotamente e sabe lá como isso está acontecendo. E eu tenho exemplo disso, a minha esposa é professora da rede municipal de ensino da cidade e tem uma dificuldade muito grande, não só com essas aulas online, mas também com a entrega e recebimento de materiais das escolas. Quer dizer, nós criamos duas condições agora, aliás, três condições. O aluno que não consegue acessar a rede, o aluno que tem dificuldade porque ele não tem o equipamento para acessar a rede, e o aluno que tem que ir na escola buscar material impresso. Agora, é só o trabalho que dá para os nossos professores, que é produzir textos diferentes, quase que um acompanhamento individual, porque nós temos várias situações. Isso está sendo muito desgastante para nós, professores, para os alunos e para os pais dos alunos. Então, esses também são desafios da educação física, são desafios do ensino de um modo geral. E eu acho que pior ainda, puxando aqui um pouquinho para a educação física, é porque a educação física é uma das atividades em que a sala de aula é a quadra. A quadra é uma sala de aula. E nossos alunos não estão podendo participar desse processo. Tornou-se cada vez mais difícil, então, para a educação física. Lógico, nós temos outras atividades que não é só a quadra, mas estou dando esse exemplo da quadra, como poderia ser, por exemplo, a piscina, que é outra sala de aula. Então, eu acho que para a educação física, esse processo está sendo muito mais desgastante, emocionalmente, psicologicamente falando, o processo de ensinar e aprender, do que para outras ciências. Porque exatamente são essas aglomerações que há necessidade em função do curso e que a gente não pode fazer nesse instante. E eu não sei quais são as perspectivas disso melhorar. Vamos apostar na vacinação aí em massa daqui a mais uns 6 meses, para que a gente possa retomar isso aí, talvez no próximo ano, no ensino já presencial, ou pelo menos melhorado um pouco mais esse ensino híbrido, para que a gente possa, então, estar disponibilizando os nossos alunos para a regência da sala de aula, que é o nosso grande sonho. É para isso que nós estamos nos cursos de licenciatura. E eu acho que esses são os grandes desafios, não só do PIBID, mas todos os programas do governo federal e que dão acesso à formação dos nossos alunos. Eu acho que esses são os desafios a serem superados e esperamos que os nossos colegas palestrantes possam também nos mostrar caminhos ou direções a serem seguidas para que a gente possa, ao longo do tempo, mesmo ainda com a pandemia, estar pensando na melhoria da qualidade do nosso ensino e da melhoria da qualidade que a gente acaba não oferecendo em função dos nossos equipamentos, em função daquilo que a gente se propõe a fazer. Mas o curso de Educação Física está de parabéns, levantando essas bandeiras, o centro também está à disposição, professora Viviane, que é a nossa interlocutora, não só para esse webinar especificamente para o PIBID, mas outros que possam vir a acontecer. Nós estamos sempre à disposição e não medimos esforços para que os nossos cursos, especificamente do campus de Pinheiro, possam crescer e multiplicar e dar bons resultados e bons frutos. Muito obrigado pelo convite e parabéns, professora, pela iniciativa e que as pessoas possam, nesses 4 dias, dialogar sobre o PIBID e os desafios da educação física. Muito obrigado. Obrigada, professor Alexandre. Então é isso, né? O que o professor Alexandre coloca é justamente que são desafios que todos nós estamos passando, independente de ser o PIBID, né? Que impacta efetivamente na prática docente, né? Na formação docente, que o programa é a iniciação à docência, na formação de todos os alunos. Especificamente, né? Mas tem impactado todo o processo de formação do sujeito humano, não é?
tanto da educação básica como das licenciaturas e das demais áreas do conhecimento. E aí, professor Alexandre, a nossa ideia, nós estávamos com um webinário muito extenso, e aí nós repartimos esse webinário. Então, a ideia é que ele tenha o número 2 e o número 3, né? O número 2, ele vai trazer a temática da ensino, pesquisa e extensão, formando, né, essa tríade do ensino, pesquisa e extensão, falando um pouco mais quais foram as produções que já tiveram do PIBID. Então, nós estaríamos 2 semanas nesse webinário, mas como a escola tem a previsão de começar, está em planejamento, né? Então, a gente resolveu separar um pouco para que a apreensão também e o aproveitamento fosse melhor, não é? Porque na sexta-feira nós vamos fazer um círculo de cultura para debater o que aconteceu, as falas que aconteceram, dando aos nossos alunos voz, né? Para que eles comentem, falem sobre o que eles viram, o que eles entenderam, quais foram as provocações que eles perceberam, né? Durante a semana, nesses 3 dias. Então, assim, para quem chegou agora e não me ouviu falar no início, a gente, de fato, vai só fazer essa abertura, não é? Porque nós tínhamos 2 falas, né? Principalmente da professora Rarielle, mas ela está com problema na internet, está em manutenção desde as 13 horas que ela me comunica isso, e nós alocamos para amanhã, às 20 horas. Então, nós temos a professora Lisandre no início da tarde e continuamos com a professora Rarielle até às 20 horas amanhã, tá? E aí, para deixar essa provocação para vocês, que a gente tem aqui como pano de fundo também, né? Por isso que são diálogos formativos, que é o pensamento freiriano, eu queria ler aqui um texto, né, de Ana Luísa Basílio, que é um blog do Centro de Referências em Educação Integral, e tem um trecho que ela fala o lugar de Paulo Freire. Tá? E ela diz assim: para o professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP, diretor do Instituto Paulo Freire, Moacir Gadotti, é preciso rigor para falar de Paulo Freire. Ele relembra as incontáveis publicações e referências ao educador, algumas disponíveis na internet, e completa: ele tem um lugar no mundo garantido pelo reconhecimento do seu trabalho, com contribuições na educação, nas artes, nas ciências e até na engenharia. Por isso, avaliá-lo somente como educador não basta, opina o professor emérito da Universidade de Minas Gerais, Miguel Arroio. A radicalidade dele tem que ser entendida dentro de nossa história, garante. Daí a necessidade de se reivindicar o lugar de Paulo Freire, sobretudo por parte dos educadores populares, que assumem, para além de suas ideias, as concepções de mundo que estão por trás delas, reflete Gadotti. E ela continua falando de uma pedagogia concreta. O rechaço a Paulo Freire não é novidade e tampouco recente. Tem início já nos fins dos anos 50 e começo da década de 60. Momento em que o educador idealiza a educação popular e realiza as primeiras iniciativas de conscientização política do povo, em nome da emancipação social, cultural e política das classes sociais excluídas e oprimidas. Sua metodologia dialógica foi considerada perigosamente subversiva pelo regime militar, o que rendeu a Freire o exílio. O educador, entretanto, não deixou de produzir e, nesse período, escreveu algumas de suas principais obras, dentre elas, A Pedagogia do Oprimido. Arroio entende que as manifestações atuais contra o educador só mostram que os setores conservadores continuam tão reacionários quanto na época da ditadura. E isso surge em um momento em que o partido político que está no poder foi eleito majoritariamente pelo cidadão pobre, negro, nordestino. A rejeição a Freire, a meu ver, revela uma questão premente de nossa história, de reconhecer ou não o povo como sujeito de direitos. Garante, ponto sobre o qual o educador se apoia para chamar a pedagogia freiriana de pedagogia dos oprimidos concretos. O que caracteriza a nossa história é não reconhecer os indígenas, os negros, os pobres, os camponeses, os quilombolas,
os ribeirinhos, os favelados como sujeitos humanos, condena o educador. Em sua análise, essa crença serviu, ao longo da história, como justificativa ideológica para que as classes dominantes escravizassem e expoliassem esses setores sociais. Tudo isso a partir de uma visão de que somos o símbolo da cultura, civilidade, e os outros a expressão da subhumanidade, subcultura e moralidade. É isso que nos acompanha ao longo da vida, e Paulo Freire se contrapôs a isso, inverteu esse olhar, analisa Arroio. O que ele considera como um dos pontos mais radicais e politicamente avançados de Freire foi a valorização da cultura, das memórias, dos valores, saberes, racionalidades e matrizes culturais e intelectuais do povo, contrapondo-se à lógica que era necessária à inferiorização de uns para garantir a dominação de outros. Na educação, sobretudo, essa radicalidade implica em enfrentamentos. Existe a ideia de que nós, cultos, racionais, conscientes, vamos fazer o favor de, através da educação, conscientizar o povo. Para Freire, não se tratava de conscientizá-los, moralizá-los, mas de reconhecê-los como sujeitos de uma outra pedagogia, capaz de dialogar com essas culturas, identidades e histórias. Esclarece Arroios. Então, acho que a gente pode ficar com a reflexão desse texto. Eu vou compartilhar com vocês né, sobre esse momento de resistência, esse momento de compartilhar, de dialogar esses saberes formativos com outros colegas, com outros pibidianos, né, para que a gente possa sentir esse gostinho da esperança, né, Alexandre? E é isso, a gente se reinventa, e aí Alexandre falou muito bem, a gente não estava preparado para o uso das tecnologias, são limitações que a gente enfrenta, né? Todos os dias, a gente também está num processo de formação contínua, não é? A gente tem esse processo de formação continuada no doutorado, no pós-doutorado e por aí vai, mas nesses momentos também, né? Quando a gente aprende também com os nossos alunos e com os programas, os projetos que a gente vai desenvolvendo. Então, infelizmente, a gente vai ficar por aqui. Se alguém quiser abrir a câmera, quiser falar um pouco, dar alguma informação, vocês podem ficar à vontade. E a gente vai se reencontrar amanhã. O professor Alexandre quer fazer algum comentário? Eu queria enfatizar a questão das dificuldades e das necessidades para enfrentar o desafio. Ou seja, nós somos professores e estudamos essa parte de ensinar e aprender, e a cada instante nós estamos aprendendo. A gente não só ensina, como até mais aprende do que ensina. E esse diálogo entre ensinar e aprender, ele vai permanecer por nossas vidas eternamente, quer dizer, até o nosso falecimento. Mesmo assim, vai ficar o nosso legado. Então, é um processo que não acaba nunca. Eu me lembro bastante dos ensinamentos da minha mãe, que era professora primária, e por isso eu sou professor hoje, não foi à toa que eu vim para a docência. E é um processo que não tem fim. Eu até acredito que seja um processo familiar. Então, tem famílias inteiras que são de professores, que é o meu caso. Irmãos, filhos, netos, sobrinhos. E também, lógico que tem outras famílias de outros profissionais. Mas ele faz parte do nosso dia a dia, não só como professores, mas como também cidadãos e cidadãs que somos do mundo. Nós estamos sempre ensinando e aprendendo algo, por incrível que pareça. E eu sempre digo para os meus alunos que o lugar de maior aprendizagem e de maior contribuição de toda uma cidade é andar pela cidade. Então, na cidade, você aprende tudo. Tudo você aprende. E ensina também. Eu conversava a semana passada com o professor Dimas, que é um mestre na área de aprendizagem, porque ele foi alfabetizado só aos 14 anos, né? Então, é uma referência com a alfabetização. E ele me dizia assim, professor, quando você quiser saber quem é a cidade, vá no cemitério da cidade. O cemitério é exatamente uma miniatura, uma maquete da cidade.
E aí é que eu fui entender esse processo de ensinar e aprender através do cemitério, que eu não conhecia. Quer dizer, a avenida mais larga do cemitério é a avenida mais larga da nossa cidade. É lá que estão as melhores casas. Né? A periferia do cemitério é a periferia da nossa cidade. Então, veja só, eu vejo um olhar que o professor tem de transformar essa visão holística e ter esse referencial que é um lugar tão pequeno que poucas pessoas até vão até com medo, que é o cemitério. Então, esse ensinar e aprender, ele ultrapassa os limites da nossa universidade, das nossas escolas. Então, o dia a dia nosso é ensinando e aprendendo algo. Então, eu acho que esses são o grande desafio da universidade, o grande desafio dos nossos colegas. E aí eu concordo com o Paulo Freire, que sou eu para discordar do Paulo Freire, né? E exatamente o dia a dia da cidade. Você aprende no dia a dia. É a compra que você vai lá na quitanda e que ele te dá, que te enrolavam o pão num pedaço de papel grosso e que você chegava em casa por falta de caderno e ia escrever pão, de onde vem o pão? E aí ia crescendo aí a sua experiência nesse ato só pelo papel grosso do pão. Então, eu acho que é um exemplo muito simples para entender o processo de ensinar e aprender. Eu acho que a gente precisa amadurecer essa ideia de ensinar e aprender, e a universidade está aí à disposição dos nossos alunos, os nossos professores estão também à disposição dos nossos alunos, e esse convívio diário entre professor e aluno, entre professor e professor, entre aluno e aluno, isso é salutar para o desenvolvimento do nosso processo de ensinar e aprender. Felizmente, aliás, infelizmente, nós cortamos um desses elos, que é a presença nossa com os nossos colegas e nossos alunos, mas que isso vai voltar, e vai voltar mais fortificado, porque nós aprendemos outras linguagens durante a pandemia. E essas outras linguagens vão permitir que a gente dialogue cada vez mais com o nosso par e com os nossos alunos de uma coisa que nós não tínhamos entendido aí há 10 anos atrás, que o processo de ensino à distância está há muito tempo já da gente. Só que a gente não teve a oportunidade de exercitar essa ferramenta. E agora nós estamos podendo exercitar essa ferramenta, mesmo que forçado a fazê-la em função do nosso processo de ensino à distância. Mas eu me lembro, eu vou contar uma história rapidamente, eu estou com 15 anos que eu moro em Pinheiro. Quer dizer, há 20 anos, quando eu estava lá no Departamento de Geociências, veio um grupo de professores nossos, colegas do Ceará, e propôs o curso de Geografia, que eu fazia parte, propôs o curso, um módulo à distância do ensino de Geografia. E eu tinha 18 colegas. 17 colegas foram contrários a ensino à distância. Olha, há 20 anos atrás. E aí, quando foi esse ano, em conversas que eu tive com eles, você se lembra que 20 anos atrás teve uma proposta do Ceará para se fazer um ensino à distância da geografia e que nossos colegas não pensaram essa ideia que hoje estão passando por muita dificuldade. Quer dizer, o processo é muito mais antes e bateu na nossa porta há 20 anos atrás. Só que nós não demos conta de como seria isso. Nós não estávamos preparados, como nós ainda hoje não estamos preparados. Estamos ainda aprendendo a aprender. Então, isso é fantástico, esse movimento de aprendizagem, porque ele nunca cessa. E cada vez nós estamos aprendendo e ensinando. Aprendemos com nossos alunos, aprendemos com nossos colegas, ensinamos aos nossos alunos, ensinamos aos nossos colegas, e aí por aí vai. Então, esse é o que eu queria deixar para a professora, para os nossos colegas que estão nos ouvindo, para os nossos alunos, que diálogos são necessários e importantes e que possa acontecer em todos os momentos das nossas formações. Sim, obrigada, Alexandre. Alexandre é um grande contador de história. Essa história do Dimas eu conhecia, mas eu não sabia que ele tinha sido alfabetizado com 14 anos. Nossa Senhora!
são grandes, na verdade, a gente é um momento da gente se reinventar, né, Alexandre? Assim, é meio que um sacode menino, tipo, a gente às vezes, ainda que você busque, né, novas metodologias e tal, mas é uma forma da gente se reinventar, assim, online. Às vezes eu sempre fui muito resistente também ao EAD, principalmente por nosso curso ser um curso muito prático, muito de sentidos, de percepção dos sentidos, né, de experimentar a corporeidade. Então, é um curso muito difícil de você conseguir desenvolver ele à distância. Não tem como o aluno trabalhar com o corpo sem sentir em seu próprio corpo as experiências, principalmente quando ele não teve isso na educação básica. Então, é preciso que ele sinta e perceba isso na formação. É isso que a gente vem discutindo, né? Então, é preciso que o aluno desenvolva um repertório e desenvolva as expressividades dentro da sua corporeidade, né? Nessa formação, porque na história, né, que a gente percebe no discurso dos alunos, né, na narrativa, eles não tiveram a educação física na educação básica, né? Eu penso que o curso da educação física ele vai ser um divisor de águas, né, na educação física da educação básica de Pinheiro, né? Quando a gente já temos, né, 3 turmas formadas, então a gente vai começar a ter esse movimento aí a médio e longo prazo, de uma educação física de qualidade, né, que de fato ela aconteça. Mas é um momento da gente se reinventar também, veja, eu digo isso sempre, não canso de me repetir, que esse é um momento extremamente rico, né, dessas aproximações, de estabelecer diálogo com outros colegas, diálogos com pessoas de outras instituições, que a gente não teria, talvez, até pela própria verba, de levar as pessoas a Pinheiro, né? De São Luís, a gente tem na dificuldade, então agora, nas 2 disciplinas que eu ministrei esse semestre, o último mês eu fiz o webinário com a disciplina de dança e com a disciplina de bases gimnorrítmicas. Então, a gente teve profissionais de diferentes lugares para falar da experiência. E eu tenho feito isso sempre porque eu acho que é uma grande oportunidade, né, dos meninos terem esse movimento com outras pessoas, escutar outras pessoas, outros trabalhos, né, que são desenvolvidos com a nossa área. Alguém quer fazer mais algum comentário? Quer abrir o áudio? Sim, não? Nos próximos dias tem que abrir essas câmeras, né, Alexandre? Tá, ligue seu áudio, ligue seu áudio. Que nós estamos vivos, né? E você só Não se é? mostra vivo quando você aparece assim. Não é? Quem é aquele ditado que quem não é visto não é lembrado, né, Alexandre? Nada, pois A é, gente só vê, e ainda tem, pronto, a Bruna está com a foto, mas o resto só tem assim, T, D, V, M, H, I, A. É verdade. Pelo menos para a gente ver as reações, porque é isso, é dizer assim, ainda que seja, eu acredito na física quântica está aí para poder explicar um monte de coisa para a gente, né? Que a gente consegue sim captar a energia, formar uma egrégora energética e quando está todo mundo junto, né? Numa meditação, por exemplo, numa prática holística, por exemplo, mas quando você diz assim, quando a gente voltar, a gente vai voltar mais forte, eu penso que também tem essa coisa de reaprender, mas também de valorizar o outro, valorizar o abraço, valorizar o toque, valorizar as relações. Né? Eu acho que eu espero, né? Eu espero as relações mais humanas, mais amorosas, né? Que a gente aprenda a se relacionar de forma mais amorosa, com mais amorosidade, com mais boniteza, como diz Paulo Freire. Então é isso, acho que a gente pode ficar por aqui, né? Agradecer de novo mais uma vez. Vou sempre lhe chamar para abrir os nossos trabalhos.
levantou a mão aqui. Manuela levantou a mão. Manuela, fala, Manu. Manuela. Boa tarde, quase boa noite, né? Queria falar em nome dos PIBidianos, gostaria de agradecer ao professor Alexandre e a fala da professora Viviane. E queria agradecer também a todo mundo que tirou um tempinho para estar aqui no nosso diálogo. Estou aguardando vocês nos próximos dias. Todas as informações do nosso webinar estão lá no nosso Instagram, pibid.edf.tho. Obrigada pela participação de todos. E é isso. E também vai estar toda a transmissão vai para o YouTube depois, que os meninos também fizeram o YouTube do PIBID e todas as informações estão no Instagram. Tem inscrição do evento para emissão de certificado pelo DOIT. Então, é só ir lá na página e vocês vão conseguir ter. Andréia, a gente consegue por aqui, mas a gente vai fazer pelo Forms também, tá? Aqui na gravação a gente consegue pelo chat ver quem estava aqui, tá bom? Então é isso, gente. Boa semana, que a nossa semana seja muito enriquecedora. Então, lembrando a todos que na sexta-feira a gente vai dar voz aos alunos pibidianos para que eles falem sobre tudo que escutaram durante a semana, durante esses 3 dias. Tá bom? Cheiro no coração.